Olá, voltamos com o curso Git GitHub Ninja. O meu nome é Fernando da Silk. Bom, nós falamos no último vídeo, estamos falando sobre branches, né? E no último vídeo você aprendeu como você cria uma branch, como você troca entre branches e que cada branch ela tem um ambiente separado, né? Que agora, por exemplo, nós temos aqui, rodando o comando git branch, você consegue visualizar as branches que você tem ativas. Então eu tenho aqui a branch CSS e a branch master, e rodando o git checkout e o nome da branch, eu consigo trocar entre branches, tá? Então cada branch ela tem um ambiente completamente separado do outro, tá? Os arquivos são diferentes, cada arquivo tem a sua configuração, tá? E eles não compartilham das mesmas configurações, tá? E como eu falei, branches elas servem exatamente para você criar uma feature específica, né? Para que depois você consiga... branches são ramificações, por quê? Porque você consegue basicamente criar uma feature específica e depois você consegue juntar essas alterações na branch principal. Como assim? Bom, a gente consegue unir alterações entre branches diferentes, tá? É para isso que servem as branches. De nada nos adiantaria ter ambientes diferentes de branch, né? Se eu não pudesse depois juntar isso numa branch principal, que é o que vai fazer o propósito do nosso projeto. Então como é que eu faço para unir essas alterações? Como é que eu faço para juntar as alterações? Como que eu faço para pegar as alterações que eu fiz na minha branch CSS e colocar elas na branch master para que o meu repositório principal, tá? Que o master, como é a branch principal, vai representar o nosso ambiente final, tá? Como que eu faço para pegar as alterações da CSS e jogar na master? Bom, é bem simples. Você estando na master, né? Você só precisa executar o comando git merge e o nome da branch que você quer juntar, que você quer mergear, digamos assim, tá? Então, por exemplo, eu estou aqui na branch master, tá? Se eu der um git log, você vê que a última alteração foi alterado o index HTML, foi removido o estilo XHTML do char7 e mantido o estilo HTML5, tá? Se eu fizer agora um git merge CSS, o que vai acontecer? Olha só, ele vai atualizar os commits, ele vai dizer que tem uma alteração no HTML, né? Um arquivo foi alterado, foi feita uma inserção, eu inseri uma única linha, né? E eu criei o arquivo style.css aqui, tá? Então, agora como eu estou na branch master, se eu vier aqui, olha, você pode ver que o link está aqui, o meu arquivo CSS, style.css está aqui, tá? Por quê? Porque eu juntei as alterações do que estava no CSS com a master, tá? Eu uni essas duas branches, eu peguei tudo que estava na CSS e joguei na master. E agora se eu rodar o git log aqui, olha só, adicionado arquivo CSS. Então você vê que já foi adicionado mais uma linha no log, né? E eu juntei esses logs das duas branches, tá? Por que isso é interessante? É interessante quando você vai fazer alterações, várias alterações, e você é interessante você não trabalhar na branch principal. A gente vai entender depois como a gente vai trabalhar em equipe, como você vai trabalhar com várias pessoas, tá? Como você pode trabalhar com várias pessoas. E ainda que você não vai trabalhar com várias pessoas, ainda que você trabalhe sozinho, mas é interessante você manter essa separação das branches e fazer com que cada branch seja uma feature que você for adicionar no teu projeto, cada branch for uma alteração, for alguma coisa que você for criar no teu projeto, para que você não misture as coisas assim você consegue manter a tua branch master somente com o conteúdo mais atualizado possível, tá? Então, digamos assim, você vai ter, você tem lá o teu projeto, né? E digamos que a branch master é a branch principal do teu projeto, tá? É a branch que vai ser a branch final. Basicamente, o que você vai fazer? Você pode criar, por exemplo, uma branch chamada dev, que é uma branch de desenvolvimento, né? E o que acontece? Essa branch de desenvolvimento vai ser a tua branch padrão que você vai usar para criar alterações, para modificar o teu projeto e tal, para fazer tudo o que você precisa nele, tá? Você utiliza a branch dev. Então, git checkout dev. E tudo que tiver aqui, você vai fazer alterações. E lembrando, sempre que você cria uma branch, ela vai ser criada com base na branch que você estava. Como eu estava na branch master, olha só. Então, o log continua com a alteração que estava na master, tá? E os arquivos que eu tenho aqui na dev agora são os mesmos arquivos que eu tinha lá na minha branch master, tá? Então, sempre que você criar uma branch, lembre-se que ela é criada baseada na branch que você está. Se
Se você estiver na master e der um git branch qualquer coisa, você vai criar uma branch baseada nela, tá? Agora imagina que a gente vai adicionar um JavaScript nesse cara aqui, tá? No dev. Vamos fazer uma adição de JavaScript. Então, se você vai fazer uma adição de JavaScript, você mantém a tua dev como se fosse a tua master de desenvolvimento, tá? A master vai ser a branch principal, a branch padrão, e você só vai jogar para master coisas que são final do teu projeto. Quando tiver tudo funcionando, tudo bonitinho, tudo testado, aí que você vai fazer o merge com a master, tá? Antes de tudo, você cria uma branch dev e você vai desenvolver em cima da branch dev, porque se der algum problema, qualquer tipo de erro, esse erro não vai estar lá na master, tá? E depois para você criar as tuas features, você cria baseada sempre na dev, tá? Então, basicamente, a dev vai ser a tua versão beta, né? A tua versão mais atual sempre, né? A master vai ser a versão sempre estável, sempre a versão final, né? E as outras branches que você for criar, você cria para fazer as features. Então, baseado na dev, eu vou criar agora uma branch chamada JS. Git branch JS, tá? Se eu acessar o Git branch aqui, eu vou ver que eu tenho agora a CSS, a dev, a JS e a master. Tenho 4 branches, tá? Então, eu vou acessar a minha branch JS e eu vou adicionar um JavaScript aqui, tá? Se eu der um git branch, olha só, a JS foi ativada. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar e vou adicionar um script no meu código. Então eu vou criar aqui script, vou criar um diretório JS e vou criar um arquivo chamado main.js, tá? Feito isso, eu vou criar um diretório JS, vou criar um arquivo, tá? E vou dar um git status aqui. Então o que tem aqui na minha branch JS? Eu tenho uma modificação na index. Se eu der um git diff aqui, ele vai mostrar que é a adição do script, tá? Eu tenho o diretório JS, que está com untracked ainda, porque eu ainda não adicionei ele, tá? E agora eu vou fazer essa adição. Se eu rodar um git status, a gente vai ver que eu tenho a index.html agora e o JS, main.js adicionados, tá? Eu vou fazer um commit agora. Git commit "-m", adiciona arquivo JS, tá? Se eu rodar o git status, está tudo certo. Agora o que eu vou fazer? Eu fiz a minha alteração aqui na JS, eu vou dar um git checkout dev para voltar para minha branch dev, tá? Lembrando que a branch dev é a minha master de desenvolvimento, é a minha branch com tudo que é beta, tudo aquilo que foi criado. Aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer o merge do JS, de tudo que está no JS, ou seja, a adição do index e o meu arquivo JS estão aqui na dev. Então se eu rodar um git log, aqui ó, eu tenho o arquivo CSS adicionado e tenho minha última alteração, que é o arquivo JS, tá? E na minha branch dev, eu tenho todas as alterações que eu preciso, que é o arquivo CSS e o arquivo JS. A minha branch dev vai ser tudo que está atualizado, tudo que está em desenvolvimento, tá? Então eu desenvolvi lá o JS, fiz o merge com a dev. Se eu for para master agora, eu vou ver que eu não tenho o JS aqui, a pasta JS, porque a JS está só na branch JS e na branch dev, que foi onde eu fiz o merge, tá? Agora a minha branch principal só vai entrar as alterações de dev aqui na branch master depois que eu testar tudo, tá? Então imagina que você não testou e você continua trabalhando, né? Git checkout dev. Imagina que você continua trabalhando lá na dev. Agora você vai criar, você vai fazer algumas modificações de JavaScript, tá? Então você vai... vamos fazer alguma alteração de estilo aqui. Então eu vou criar uma git branch, style, tá? Style CSS. E eu posso rodar o git checkout style CSS. Feito isso, a minha branch style CSS, ela tem tudo que tinha na dev, tá? Então ela tem o CSS, tem o JS, tem todas as alterações que eu tinha antes. A minha branch style CSS está atualizada, tá? Com a minha branch style CSS, eu vou vir aqui e vou criar uma alteração de CSS. Então eu vou colocar aqui o char7 no início do arquivo. Vou criar um estilo aqui para o body. Vou dizer que o font vai ter 14px. A fonte padrão vai ser Arial, sem serifa. A cor padrão vai ser 333.
E basicamente essa vai ser a alteração de CSS que a gente vai ter, tá? Se eu rodar um git status aqui, rodar um git status, então eu tenho a minha alteração do CSS. Como ele já estava adicionado, ele vai dizer que foi só modificado o arquivo, né? Se eu der um git diff, eu consigo ver a alteração que foi feita, que foi adicionar o charset, adicionar a tag body aqui, tá? E eu posso fazer agora o commit desse cara. Então eu dei um git add, adicionei só o CSS e vou commitar aqui. Adiciona estilos para o site. Fiz a minha edição de CSS e beleza, tá? Então imagina lá, você está trabalhando em CSS e tem uma outra pessoa trabalhando com JavaScript, né? Na máquina dela, depois a gente vai ver como fazer essa troca, tá? Mas imagina que você, talvez na tua máquina mesmo, você está trabalhando com CSS e você não quer misturar aquilo que você está fazendo de CSS com o que você vai fazer de JavaScript. Então o que você faz? Você dá um git checkout para a dev. A dev é a tua branch padrão, né? De desenvolvimento. Você vê que o último arquivo foi a adição do arquivo JS aqui, o último commit, né? E o que a gente vai fazer? Na dev, a gente vai criar agora uma outra branch que vai ser um padrão de JavaScript que a gente vai criar para o nosso site, tá? Então, vou colocar aqui JS Default como o nome da branch, tá? Se eu vier aqui em Git Branch, olha, eu vou ter todas as minhas branches criadas lá. Vou acessar a JS Default. Fiz a troca aqui. E você vê que como eu não mergeei aquela alteração da Style CSS na dev, ele só criou com base na dev. Ele só adiciona, o último commit aqui é o adiciona arquivo JS, que é o último arquivo que estava na minha branch dev, tá? O que acontece? Agora aqui na JS Default, ó, eu vejo que no CSS eu não tenho nada, né? Eu não fiz nenhuma alteração de CSS. E eu vou alterar simplesmente o meu arquivo JS, tá? Então eu vou criar lá um padrão. Vou criar aqui uma IFE. Vou colocar um use strict só para criar um padrão para o meu arquivo JavaScript, tá? Criei aqui o meu arquivo JavaScript. Vou dar um git status. O git me diz que tem uma alteração aqui do JS main. Vou fazer a adição desse cara. Vou dar um git status para ver se foi só ele. Olha aqui, tudo certo. E agora eu vou dar um git commit "-m", adiciona JS. Ou melhor, vamos mudar aqui. Adiciona IFE no JS, só pra gente poder ver a mensagem diferente, tá? Então dei um git status, tá tudo certo. Agora eu vou voltar pra dev, tá? Então olha só, o que a gente tem? A gente tem agora na dev, a gente tem a dev com alteração somente da adição do arquivo CSS, que foi adicionado, mas eu não tenho nada no meu JS ainda. Eu não tenho nada no meu CSS ainda, tá? E o meu index eu não mudei nada. Mas na minha branch de CSS, eu fiz a alteração nesse arquivo style CSS. Na minha branch de JS, eu fiz a alteração no meu arquivo de JS, tá? Isso para você entender mais ou menos como é que fica o fluxo, tá? Então é como se você ramificasse mesmo o branch, o Git, tá? Como se você tivesse, você tem o teu repositório e você vai ramificando ele. Você pega, você puxa um ramo chamado JS Default e cria alterações para o JS que você precisa. Aí você cria um ramo chamado Style CSS e cria alterações baseadas só no CSS, tá? Você não vai editar os mesmos arquivos, você não mistura as coisas. E cada alteração vai ter uma coisa. Como é que você faz então para mergear esse cara? Se eu fizer o merge do JS Default, que foi feito por último, olha só, git merge JS Default, mergei aqui na dev. Se eu der um git log, olha assim, ó, adiciona IFE no JS. Perceba que eu não tenho alteração do CSS. Ainda que a alteração do CSS foi feita antes da do JS, ele não aparece aqui porque ele está na outra branch. Ele está na branch Style CSS, tá? Então olha só que loucura. Eu tenho o adiciona arquivo CSS e o adiciona IFE no JS. Agora, se eu fizer o git merge Style CSS, olha o que vai acontecer. Ele adicionou aqui a alteração do meu CSS. E se eu rodar o git log, olha só, ele vai adicionar aqui a regra. Ele vai adicionar a regra de estilo que tinha, né? Entre a regra de adicionar, entre o commit aqui, onde eu adicionei o JS e adicionei a IFE, porque esse cara foi criado antes. Então, lembra que o Git mantém um histórico baseado em data, né? Um histórico
baseado na data do commit. Então, como isso aqui eu tinha feito, adicionar o estilos para o site, eu tinha feito antes de adicionar a IFE, então ele criou para mim esse cara aqui. E perceba que ele criou mais um commit chamado Merge Branch Style CSS into Dev. Ou seja, ele criou um outro commit, por quê? Porque ele pegou a alteração desse cara aqui, né, de CSS, que tinha sido feito antes do JS, ele manteve no histórico, e ele criou mais um commit aqui, para dizer que, esse cara foi adicionado aqui, né, foi feito o merge aqui, mas o histórico foi adicionado na ordem correta que ele precisava. Então, esse merge branch aqui, ele está com as alterações que precisava do style CSS, e o Git mantém o histórico para você. Então, o que ele faz? Ele cria mais um commit automático, né, dizendo que ele fez o merge da branch, para que você não se perca nas alterações. Agora, se você for vir aqui, ó, na minha branch dev, ó, você pode ver, eu estou na branch dev, né? E você vê que eu tenho alteração no meu JS agora, e eu tenho alteração também no meu arquivo CSS aqui, tá? Tudo por quê? Porque a gente separou isso em branches, e cada branch ela precisa fazer uma alteração, tá? Então, lembrando, sempre que você for utilizar as branches no Git, o que você precisa fazer? Deixa a branch master para tudo que tiver testado, que tiver bonitinho, que tiver tudo certo, tá? E não faça merge com a master até que você garanta que esteja tudo correto no teu código, tá? Deixa a master somente para aquilo que tiver perfeito. Aí você cria uma branch dev e vai commitando só na branch dev, né? Não diretamente, criando branches específicas para fazer uma feature, né? Eu criei o CSS, crio uma branch, mergeia na dev. Vou precisar criar alguma coisa de JavaScript. Cria uma branch específica, faz a tua alteração, commita e depois mergeia na dev, tá? E vai mergeando tudo na dev, vai criando branches específicas e mergeando na dev. Quando tiver tudo ok, aí você vai lá na master e mergeia a dev na master, né? A tua dev vai estar ok, aí depois você vem aqui no git checkout master e faz o git merge dev, que vai trazer todas as alterações que estavam lá na dev para master. Depois que você testar e garantir que a dev está tudo correto, e garantir que na dev está tudo funcionando como deveria, tá? Então a gente vai treinar bastante isso ainda, a gente vai ver bastante exemplos disso ainda, mas é interessante você entender mais ou menos como deve funcionar esse fluxo, tá? Como que você vai ramificar o Git, como que você vai quebrar essas ramificações, tá? Bom, nosso tempo por esse vídeo já passou bastante. No próximo vídeo nós vamos continuar vendo algumas coisas legais, beleza? Um abraço e até o próximo vídeo.